finalização do terceiro e quarto dia da Booktubeathon. Eu vou falar para vocês sobre as leituras que eu fiz nesses 2 dias e também vou fazer os 2 desafios correspondentes a eles. Então, vamos começar. Eu não li muita coisa porque eu fiquei distraída com a própria Booktubeathon. Eu fiquei visitando os canais, assistindo vídeo dos outros participantes e mesmo quando tinha os Twitter Sprints, eu ficava mais interessada em olhar as respostas que o pessoal estava mandando, os retweets que os administradores estavam dando, do que propriamente sentar e ler meu livro. Até que eu consegui ler um pouquinho, mas não eram grandes progressos, tipo 18 páginas em 15 minutos. Então ontem não foi um bom dia, no sentido de ler. E eu acabei tendo que me esforçar um pouquinho mais hoje, então eu li bastante hoje, considerando, né, o que aconteceu comigo ontem. Eu estou lendo agora Starters, da Lisa Price. Esse aqui é o primeiro livro de uma série, da série que eu vou tentar ler durante a Booktubeathon. Eu tô gostando muito do livro. Quando eu peguei ele hoje para poder ler, pela manhã eu ficava com raiva quando eu tinha que parar para fazer alguma coisa. Então eu fiquei muito grudada mesmo na história. Sobretudo quando tinha todo aquele mistério no início e depois o mistério foi meio que resolvido, só que muitas questões ainda estão sem resposta. Eu estou um pouquinho à frente da metade do livro. Eu li 160 páginas hoje, por 162 mais ou menos. Além de Starters, hoje eu li também, ontem e hoje, né, eu li também A Cinza das Horas. Eu ainda não terminei, é um livro de poemas e eu não vejo sentido em você ler um livro de poemas, um poema atrás do outro. Eu acho que ler 2 ou 3 poemas dá aquele tempinho, né, pra você poder refletir um pouquinho, sentir o que o poema quer dizer. Então eu tô lendo ele em intervalos. São uns 58 poemas, eu acho. Eu já li por volta de uns 35. Pelo próprio título do livro, né, da coletânea de poemas, são um pouquinho amargurados, sombrios, falam sobre sofrimento, sobre perdas, falam sobre morte, falam sobre depressão, mas também falam sobre saudade, falam sobre memórias, falam sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a noite. A gente percebe muitas coisas pessoais do Manuel Bandeira nos poemas. Tem uma elegia à mãe dele, tem um poema que ele fez para a irmã dele, tem um poema que ele fez para um amigo de infância, tem um poema que ele fez para um dos amores dele, tem um poema que ele fala sobre as cartas que o avô escrevia para a avó dele quando eram jovens. Mas tem muitos poemas metalinguísticos também. Inclusive, um dos poemas favoritos meu é um poema metalinguístico. Se chama Desencanto e é um poema que traduz bastante o que vem no decorrer. Ele é assim: Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai, gota a gota, do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. Então, tô gostando de todas as 2 leituras que eu estou fazendo no momento. Tô aproveitando, não tô
Não vou dizer que eu não tô com a neura de conseguir cumprir os desafios, porque eu estou sim, mas tô curtindo e tô me divertindo muito, não só com as minhas leituras, mas com a comunidade e tá sendo incrível. Tem hora que eu me pego rindo feito boba pra tela do computador com o que as pessoas estão dizendo ou com o que elas estão fazendo nos desafios e nos vídeos. Enfim, tá sendo ótima essa interação. Para os desafios de ontem, do dia 3, e de hoje, dia 4, nós vamos começar a falar agora. O desafio do dia 3 era recriar a capa de um livro. Eu escolhi um livro que, quando eu resenhei, eu disse que eu achei que a capa não combinou com o livro. E eu falei, tá na hora de eu pelo menos tentar explicar por que eu não concordei com a capa do livro. O livro em questão é A Ilha de Cansnúbrio e o Portal Perdido, do Andrew Ulisses. É um livro de um autor brasileiro e é um livro infanto-juvenil. Primeiramente, por ser um livro de infanto-juvenil, eu já acho a capa dele muito séria. Depois é o fato de que o que está em evidência na capa é uma bússola e em nenhum momento da história que eu me lembre, uma bússola é sequer mencionada. Por isso eu refiz uma capa para a Ilha de Cansnúbria e a minha obra de arte que está um fiasco. Eu sou péssima na hora de tentar ilustrar paisagens, então aqui está a minha recriação. A minha recriação para a capa de A Ilha de Cansnúbria. Eu tentei fazer uma visão aérea da ilha. A ilha, ela é isolada, ela é protegida por magia e ela tá lá no meio do Triângulo das Bermudas, mas ninguém entra ou sai dela. Então eu pensei, se a capa trouxesse a ilha, que não é muito grande, mas ali no meio daquele oceano, estando ali, mas que ninguém consegue vê-la, eu acho que seria mais representativo para a história. E eu acho que seria uma capa mais viva, uma capa mais alegre, uma capa mais colorida, né? Porque ela é toda em tons pastéis e eu acho que merecia ser uma capa mais colorida. Então eu tentei esboçar uma visão aérea da ilha, né? Aqui da ilha e a abundância de floresta que tem nela e mais as duas cidades principais que são mencionadas no livro. E eu fiz as nuvens, né, passando sobre a ilha ali para poder conferir mais esse tom de mistério e de misticismo que tem na ilha, por ela não ser evidente no lugar onde ela se localiza. O desafio de hoje, o desafio do quarto dia, era criar uma pequena história que incluísse todas as palavras de títulos de 3 livros. Eu escolhi meus 3 livros e montei uma pequena história que eu vou ler para vocês agora. Não é propriamente uma história, é algo sobre quem seria a minha personagem. Eu não consegui montar uma pequena história, mas ainda assim, para mim, ela é uma pequena história. Talvez um dia eu chegue a desenvolver essa personagem. Talvez. Minha história ficou assim. Era uma garota feita de fumaça e osso, e vivia um melancólico dilema todo dia, na rígida inconstância da sua alma livremente enjaulada. Por mais que quisesse ir, ficava, contentando-se apenas com a sombra do vento que acariciava suas asas, sem que ela se permitisse voar. Eu acho que eu fiquei um pouco inspirada por A Cinza das Horas, pelo tom que a minha história levou de contenção e introspecção e
angústia e vontade de ir, mas não ir. Então é isso, gente. Isso era o que eu tinha para poder mostrar para vocês sobre como foi a minha caminhada nesses dias, nesses 2 dias. Eu participei ontem do desafio que o Jesse fez de dança, The Book Dance, e não, eu não ganhei a promoção, mas eu me diverti muito ontem. Inclusive foi uma das minhas distrações, foi elaborar, né, o vídeo para o desafio, e vou deixar o link na descrição, vocês podem ir lá conferir. Vejo vocês amanhã ou no sábado, nesses dias que vem por aí, para poder contar mais de como está sendo o meu desempenho na Book de Botão. Ok? Beijinho, até a próxima!